Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E vamos curtir o vídeo, meninas. Essa é a forma de pagamento pelas aulas, tá? E vamos combinar que não custa nada, é só um clicar de dedos. Hoje, esse passo a passo de hoje é o passo a passo de um barrado de pano de prato para aquela pessoa que, gente, está iniciando, quer fazer o seu primeiro pano de prato e não sabe por onde começar, tá? E fazer com qualidade. Então, é este barradinho aqui, ó. Super bonitinho, fácil de fazer, prático de fazer, próprio para iniciante mesmo. Todo embutidinho atrás, fica limpinha a traseira dele. O passo a passo está bem detalhado, eu tenho certeza que vocês vão amar. Nesse barradinho, nesse passo a passo, nós vamos fazer o barrado secundário, tá? Desde o início. Então, é para quem está iniciando mesmo. Você que está iniciando, que colocou lá na busca sua, meu primeiro pano de prato, me achou, seja bem-vinda, se inscreve, curte e vamos assistir o vídeo, meninas. Então, gente, se vocês procuraram esse vídeo porque vocês querem fazer o seu primeiro pano de prato, seja bem-vindo ao canal, tá? E nós vamos fazer aqui o nosso primeiro pano de prato. Primeiro pano de prato, simples, sem nenhum aviamento, só tecidos, tá? Mas vai ficar lindo e com acabamento perfeito. Aqui nós vamos precisar, vocês vão precisar comprar um tecido de pano de prato. Vocês podem comprar em sacarias, tem sacarias em toda a região do Brasil, né? Sacarias vendem, na maioria das sacarias vende panos de prato sem desenho, todo limpinho, só com a bainha, tá? Então, eu recomendo que você compre esse, se você tá no iniciozinho, se você é o seu primeiro pano de prato, compra esse já embanhado. Ele vai vir com bainha nas duas extremidades e as outras duas extremidades vai vir sem bainha, provavelmente vai vir só com a orelha, tá? Essa orelha você vai cortar a metade dela. Orelha é uma região do tecido que é tecido mais juntinho, para o tecido não desfiar. Aí você vai cortar metade, porque a orelha, a trama dela é meio grosseira. E para ela ficar toda embutidinha dentro do pano de prato, do barrado, é legal você cortar metade. Você não tira a proteção do tecido e ela fica escondidinha, tá? Nós vamos aqui fazer um pano de prato com dois barrados. Um barrado principal e um barrado secundário. Para o barrado secundário, nós vamos precisar de uma tira de tecido. Aqui eu estou usando o tricoline, você pode usar a chita também. O ideal são tecidos de algodão, tá? Porque tecido sintético não absorve a água. E o objetivo de um pano de prato é o quê? É secar as mãos, é secar a louça. Então, ele tem que absorver a água. Tecidos de algodão. Pode ser tricoline, como o meu, pode ser percal, pode ser a chita, que é um tecido barato e bem popular, tá? Você vai tirar uma tira de tecido, que no assim, tá? No comprimento, ela vai ter 5 centímetros. Mas, na largura, ela vai ter 3 centímetros a mais que o seu pano de prato. Porque tem que sobrar, 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento direitinho do lado, tá? E nós vamos precisar também de uma tira de tecido, no assim 5 centímetros e no assim 20. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar 1 centímetro aqui
outro aqui, ó. Passar e vincar. Aí depois nós vamos dobrar aqui, ó, um com o outro. Ó. Tá? Aí aqui, ó, você vai costurar. Passar uma costura aqui na beiradinha e a outra costura aqui na beiradinha. Aí vai ficar uma fitinha assim. Aí depois nós vamos fazer isso aqui e costurar. Passar uma costura aqui de proteção. Aí vai ficar o elozinho, tá? Já pronto. Nós vamos lá para a máquina fazer isso. Para fazer o barrado principal, nós vamos precisar de um tecido que na largura também vai ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Agora, aqui no comprimento, ele vai ter 10 centímetros, tá? E nós vamos fazer assim, ó, ele vai ficar aqui e aqui em cima nós vamos botar uma faixinha de uma cor contrastante, tá? Essa faixinha eu cortei um tecido de 8 centímetros assim e no assim a mesma coisa, do tamanho desse, tá? Eu dobrei aqui 1 centímetro, passei e vinquei, dobrei aqui 1 centímetro, passei e vinquei e depois eu vou fazer isso aqui, passar e vincar. Então vai ficar uma tirazinha direitinha, ó, que nós vamos colocar aqui. Aqui no meio nós não vamos utilizar passar fita, nenhum tipo de aviamento, mas nós vamos fazer um laço de tecido. Esse laço de tecido, eu cortei um pedaço de tecido, aí eu escolhi um tecido vermelhinho, aí você vai combinando de acordo com os tecidos que você tem em casa. Um pedaço de tecido de 13 por 9, tá? E nós vamos fazer com esse tecido o lacinho. Então vamos lá, vamos começar a montar o nosso barrado de pano de prato. Ó, aqui é o barrado secundário que nós vamos colocar. Tecido do pano de prato com o avesso para cima. O barrado também com o avesso para cima. Na beiradinha do nosso tecido, eu fiz uma dobradura de meio centímetro, passei e vinquei, tá? Para que o acabamento fique certinho e fácil de fazer. Nós vamos colocar aqui, ó, deixando sobrar 1,5 centímetro na lateral e alfinetar. Desse jeitinho aqui, tá? Todo alfinetadinho, a lateral também dobrada direitinho. Aí depois, nós vamos lá para a máquina e depois de costurar aqui, ó, e fazer o elo, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos enfiar esse elozinho de tecido aqui. Tem gente que gosta de botar no meio, aí vocês vão ver, tá? Onde vocês querem colocar. Colocou aqui, vai vir aqui, ó, com um pezinho de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. Feito isso, nós vamos organizar o nosso barradinho principal. Aqui, ó, avesso para cima, ó. O barrado nosso, eu também dobrei meio centímetro aqui, vinquei. Então, avesso do pano de prato para cima, avesso do tecido para cima, sobrou um meio de cada lado, alfinetou todo, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Então, nós vamos lá para a máquina fazer também um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Agora nós vamos montar o nosso lacinho. Tá aqui o nosso laço, tá? Aqui no 8 centímetros, nós vamos dobrar, ó,
1 centímetrozinho, passar e vincar. Aí nós vamos virar ele com a frente para cima e nós vamos dobrar esse aqui, ó, até chegar no meio do tecido. E essa outra ponta aqui, nós vamos encostar ela aqui na dobradura, ó, e vai ficar desse jeitinho aqui. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aqui, nós vamos passar um pezinho de máquina de costura, com retrocesso no início e no final. E desse lado aqui, um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, você tem que saber. Então, tem uma aula aqui no canal de pé de máquina. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. E conhecimento, gente, é poder. Então, vamos lá para a máquina fazer todas essas costuras. Aí aqui, ó, tá pronto, tá? Nosso elozinho. Eu vou encaixar ele aqui. A parte dobrada do elo vai ficar para baixo. Ó, um pezinho de máquina, ou seja, o pé de máquina aqui é um encostadinho, um pezinho de máquina, retrocesso aqui no início, retrocesso lá no final, ok? A mesma coisa aqui no barrado principal, tá? Agora nós vamos jogar esse nosso barrado aqui pra frente. Antes de fazer isso, vamos passar aqui, ó. Se você não tem um ferro à mão, seria o ideal, você pode, ó, vincar com a unha, tá? Ficar aqui certinho. Agora nós vamos fazer. Aí tá aqui, ó, gente, o barradinho secundário já costurado. Então, o que nós vamos fazer? Você vai observar que aqui, ó, sobrou essa parte aqui do elo. Nós vamos cortar ele rente, para não ficar muito tumulto na costura, não ficar uma coisa muito grossa, tá? E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o barrado principal. Nós vamos vincar ou passar, de acordo com a sua possibilidade do momento, isso aqui, ó, com a costura aberta, tá? Já tá prontinho o barrado secundário com elozinho de tecido, tá? Já está super prontinho, beleza? Aí agora o que nós vamos fazer? Deixa eu virar assim para vocês verem direitinho. Aqui é o nosso barrado principal, correto? Ó,
nosso barradinho principal. Eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é a caneta que apaga, tá, gente? Essa minha régua aqui, ela tem 3 centímetros de largura. Então, eu vou encostar ela aqui, ó, no meu barrado e vou riscar. Se você não tem essa caneta que apaga, não tem problema não. Você pode fazer perfeitamente com o lápis HB, tá? Aqui, ó, tá o risco. Aí nós vamos pegar, aqui, ó, nós vamos pegar aquela fitinha, tá? Que nós fizemos, ó, dobrou aqui 1,5 centímetros. E vamos colocar ela aqui, ó, em cima desse risco, tá? A medida é essa, em cima do risco. Vamos adequando ela aqui, ó, em cima do risquinho e alfinetando. E aqui do lado a mesma coisa, dobrou, ó, aqui nessa lateralzinha aqui direitinho. Nós vamos vir fazendo uma costura aqui na beiradinha, na lateral, na parte de cima e aqui na lateral, tá? Eu vou fazer o ponto de pesponto. Se você tem algum ponto decorativo, você pode fazer também. Aqui eu estou utilizando a linha branca mesmo, mais para agilizar. Mas, por exemplo, aqui é o tecido marrom. Você poderia utilizar na agulha da máquina a linha marrom, tá? Aqui, ó, gente, já tá prontinho o nosso barradinho, tá? Esse aqui é o barrado principal e esse aqui é o barrado secundário, feito com acabamento perfeitinho, ó. A traseira fica toda embutidinha, sem aviamento, só tecido. Então, assim, dá pra fazer. Você que tá iniciante, faz devagar, faz com calma, com capricho, porque na hora da venda você vai ter orgulho, tá? E mesmo se for para dar de presente ou para você utilizar na sua cozinha, porque eu tenho certeza que você utilizando na sua cozinha, a vizinha vai ver, a amiga que for na sua casa vai ver, alguma parenta vai ver, vai achar bonitinho e quem sabe, né? Você não tá iniciando um negócio sem querer, iniciando um negócio que vai te dar muito prazer em fazer. Então é assim, nós vamos, lembra do lacinho? Nós vamos colocar um lacinho aqui para ficar mais bonitinho, né? Para ficar uma coisa mais assim, mais chique, né? Para não ficar tão simplesinho. Então é assim, nós já costuramos lá na máquina o nosso lacinho. Aí aqui nós vamos desavessar ele, mas aqui na beiradinha nós vamos diminuir essa margem aqui de costura, tá? Ó. Nós vamos desavessar por aqui, ó. Tá? Desse jeitinho aqui, tá? Aí, ó, ele vai ficar um retângulo. Na parte maior do retângulo, nós vamos dobrar assim. E vincar, tá? No meio e vincar. Aí vai ficar o vinco aqui. Aí, ó, aqui eu tô utilizando a linha 10, aquela linha que os meninos utilizavam para soltar pipa. É uma linha barata, mas se você não tiver a linha 10, você pode colocar a sua linha mesmo de costura e botar ela dobrada, tá? E em cima desse vinco nós vamos fazer um alinhavo, um entre e sai de agulhas.
Só aqui já dá pra ver que tá o lacinho, tá vendo? Aí nós vamos segurar aqui, ó. Vamos puxar e dar uma enrolada para fazer o meio do laço. Arrematamos atrás com um nozinho e tá aqui o nosso lacinho. Poderíamos colocar só ele aqui? Poderíamos. Mas eu vou colocar um lacinho de gurgurão aqui em cima para arrematar. Então é assim. Ó. A agulha ainda tá aqui presa. Aqui, gente, isso aqui é uma fita de gurgurão, tá? Essa minha fita aqui, ela é a número 2. O tamanho, a largura dela é o número 2, tá? Mas vocês podem botar aquela fita mais fininha também. Ela tem no assim 18 centímetros. Independente do tipo, se é gurgurão ou cetim, nós temos que selar a beirada da fita para ela não desfiar. Selado, aí nós vamos dobrar a fitinha, passar e vincar o meio dela aqui. Tá? Ó, o meinho dela está vincado. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. A beiradinha, nós vamos dar um lacinho aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Isso aqui. Ó. Aqui é o vinco. Essa beirada aqui, ela vai passar pelo vinco, tá? Formando o lacinho pra cá. Aí vai formar um elozinho aqui, tá vendo? A mesma coisa nós vamos fazer com essa daqui. Desse jeitinho aqui, tá? Observa, deixa eu virar aqui pra vocês. Tenta fazer com que essas pontinhas fiquem do mesmo tamanho, tá? Esse lacinho nós vamos colocar aqui no meio. Então, eu vou pegar essa minha linha aqui e vou botar ela aqui pra frente do laço, ó. Vai ficar o lacinho, vai ficar assim, ó, tá? Costuradinho aqui. Aí aqui, ó, vou pra cá. Eu vou colocar aqui no meio uma bolinha que eu tenho de um cordão meu que rebentou, tá? Essas coisinhas você tem que guardar tudo em saquinho, gente, ou potinho, porque sempre se utiliza. Se você não tiver, você pode botar um botão pequenininho, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom, para vocês enxergarem direito o que eu tô fazendo. Ó, enfiou aqui, aí não tem mistério, é só costurar essa bolinha aqui. Ó, vai ficar assim o lacinho. Aí agora nós vamos prender esse lacinho aonde você quiser. Pode ser aqui no meio, pode ser do lado, tá? Aí você vai escolher. Eu gosto de botar ele sempre assim do ladinho, porque eu acho que na frente é muito normalzinho, né? Aí nós vamos costurar com essa linha que já está aqui mesmo. Nós já vamos fixar ele aqui, ó. Esse assim meio envergadinho. E aqui nós vamos costurar e arrematar ele para ficar direitinho, bonitinho, do jeitinho que a gente quer. Tá? E tá aqui, ó, nosso paninho de prato já pronto. Barrado principal, o barrado secundário, bonito, fácil de fazer, de qualidade, que você pode perfeitamente, qualquer iniciante consegue fazer e ficar igual, tá? Não tem, passo a passo tá bem detalhado, ó, o lacinho fica bonitinho assim,
mas se você não tiver a fitinha, só o lacinho já dá um arzinho bonitinho, tá? Fica bem bonitinho mesmo. Ó, a parte de trás fica toda embutida, o acabamento lateral fica perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, tá? Façam para vocês, façam para desestressar a mente, façam para vender, ganhar um dinheirinho, enfim, façam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês tenham entendido e que vocês consigam fazer esse projetinho, porque é um projeto bem facinho, tá? Grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.